gente linda! Mais Geek começando muito bem acompanhado de Haterman e Dragon Ball Super, Torneio do Poder. Torneio do Poder. Acho que nessa altura do campeonato já temos todos os times definidos. Você já escolheu o seu universo. Ah, eu vou sempre 7, né? Eu sou meio... Mentira! Vamos ficar quieto. Eu sou 7, né? Vamos lá, eu gosto... Mas tem eu tanto gosto. universo legal. Tem. Mas, pô, tem 17, tem 18. Tem, realmente, 17 Né? tem um lugarzinho no meu coração, principalmente nesse arco. Mas vamos falar do que a gente vai ter no Mais Geek de hoje. Eu acho que você tem medo de fantasmas, Thaís? Eu tenho muito. Assombrações? Muito, inclusive a galera não sabe, mas aconteceram as coisas que nem de verdade. Criaturas do mal? E hoje a gente vai falar sobre a adaptação para o cinema de Jujutsu Kaisen episódio 0, gente. Um dos melhores mangás da atualidade, vai ganhar aí um filme animado, já fazendo um alarde enorme lá no Japão, com números incríveis, e é uma história que adapta o começo antes de tudo acontecer. Nós já temos aí uns rostinhos familiares, mas que estão entrando como personagens novos aí na trama, que seria um one shot, né? Um one shot dividido em 4 partes e com muita coisa legal, principalmente se você já teve algum contato com o Jujutsu Kaisen e quer conhecer um pouco mais sobre esse mundo e sobre como funciona as escolas de xamãs. O bom é que eu acho, minha opinião, que você pode começar inclusive pelo episódio 0, porque ele realmente é uma prequel, né? Ele vem antes da história ali do Itadori, ele tem um outro personagem como protagonista, que é o Yuta, junto com a Rika-chan. Guarde bem o nome de Rika-chan, bonitinha, fofinha. Eu tenho que dizer que, assim, eu acho que se Jujutsu tivesse levado essa pegada mais terrorzão, eu teria gostado mais, eu ia estar muito mais viciada. Eu acho que eu seria muito mais apaixonada, porque Jujutsu já é um dos mangás da minha vida. Realmente, eu gosto. Mas a gente também vai falar do quê? Desse fenômeno que está acontecendo atualmente, que a gente teve como exemplo o Kimetsu no Yaiba, que é a gente continuar aí uma história do anime, do mangá, só que só pras telonas. E aí? Essa questão de filmes que não são diretamente ligados à história, filmes que são ligados direto à história e por aí vai, né? Mas olha só, vocês vão acompanhar agora Dragon Ball Super, mas não saiam daí, porque já já a gente tá de volta. Sejam muito bem-vindos ao Mais Geek. E hoje, Thaís, não vai sobrar nenhuma maldiçãozinha pra atazanar a vida de ninguém, nem aqui, nem na casa da galera ali, porque a gente vai falar do filme de Jujutsu Kaisen, que já está em cartaz no Japão. Salmão, chaque, não? Gente, é uma adaptação da One Shot que vem antes aí da história do Itadori Yuji, e ela, na verdade, conta aí com um novo protagonista até, que é o Yuta Okkotsu. Olha que beleza, a história original saiu em 4 partes lá na Jump Gigamax mensalmente no Japão e saiu aqui no Brasil também pela Panini com o nome de Jujutsu Kaisen 0. É isso aí. E pra saber de Jujutsu Kaisen, saber de outros animes, mangás e novidades, acessa lá geekhere.com.br, tem várias coisas muito legais pra vocês. E hoje, pra falar de Jujutsu Kaisen 0, a gente tem um convidado direto do planeta da Pedra Branca. Convidado? Convidado. Que convidado é esse? Convidado aí, cara, Convidado. que deveria estar aqui, Um né? negócio desse. Tá de férias, convidado, o cara tirou Tô férias. isolado aqui só, mas não sou convidado, não. Hoje tem alguma? Não, você não tá aqui, você é convidado, cara. Eu queria muito falar de Jujutsu com todo mundo, porque, cara, na moral, esse mangá é o mangá, mano. Essa história que antecede a história do Itadori chatão, muito mais da hora, mano. Na moral, tinha que ser ele o tenho que protagonista. concordar com Aí, você. nunca deviam ter mudado isso daí. Eu concordo com o Gé, inclusive assim, eu acompanhei o Jujutsu desde o começo, claro que eu não tinha lido ainda o episódio 0, mas eu teria gostado muito mais de Jujutsu se ele tivesse seguido essa linha um pouco mais tensa que tem no One Shot. Eu acho também. Fora que eu também gosto mais do personagem principal. Tem um negócio que não me sai da cabeça, é que provavelmente eles estão segurando a história do Itadori, né? Por algum momento mais específico da obra, sei lá, né? Vai saber o que passa na cabeça desse autor aí, porque ele não queria nem fazer esse mangá.
Mas enfim, eu acho que o Yuta é muito mais legal porque ele trabalha esse lado mais emocional de todos os personagens. Cada personagem tem um problema muito sério. E aí, na história original, né, a história que é serializada semanalmente aí, você tem o Megumi e a Nobara, né, com alguns problemas interessantes também, não tão pesados quanto os problemas dos segundanistas do colégio, mas o Itadori, ele tá perdido ali no meio. Ele ainda não... É muito bonzinho, é muito de boas. Tem um capeta lá dentro da barriga dele? Tem, mas por quê? Porque ele comeu os dedos do maluco, tá ligado? Mas não tem motivo ainda. Eu espero que tenha um dia, a gente... Eu não sei, eu acho que... ele no final, né? Mas... Eu acho que o motivo principal é que ele salvou basicamente todo mundo comendo aquele dedo, né? Porque, cara, ele resolve o problema do... Os caras resolvem o problema do mangá a hora que deram um tiro na cabeça dele. Acabou o mangá, porque matou o rei das maldições, o capeta em forma de guri lá dentro. Mas ele não tem que comer todos os dedos pra acontecer isso? Tem. A ideia é essa, porque aí eles matam o Sukuna de uma vez. Eles queriam sacrificar ele logo no primeiro capítulo do mangá, justamente pra acabar com o Sukuna. Mas não é porque, tipo, se o Sukuna dominar o corpo dele, ele pode voltar? Se ele comer todos os dedos, aí ele pode voltar e tocar o terror. Mas vamos lá, gente. Episódio 0, a gente tem um outro protagonista que é o Yuta, que no caso também tem uma ligação com o demônio, só que de uma maneira diferente, né? Era um garoto que sofria bullying no colégio, mas tinha ali a namorada dele. Sim. Tem um envolvimento amoroso ali, né? Infantil, que parece ser super inocente, né? Então, que tem a promessa, né? Eles trocam um anel, fala quando a gente ficar mais velha a gente vai se casar. Só que aí, quase que ela vai pro Isekai. Beleza, né? Porque o caminhão na verdade, a ambulância passou por cima da cabeça dela. E aí, presa... Nossa, é muito tensa essa cena no mangá, gente. E aí ela fica presa com o Yuta e vira uma maldiçãozona. Vira uma maldiçãozona da hora que fica parecendo até um Persona, né? Fica, né? Parece um stand, né? Quando ele invoca, ela fica assim atrás dele e tal. É bem apelona. Bem louco, é bem louco. E aí tem a evolução, né? Tem toda a evolução dele que acaba... todas as pessoas que tentam fazer bullying com ele, a Kari-chan vai lá e coloca no armário, guarda, mói, pica. E aí é quando a escola de Jujutsu ali, né, a escola dos xamãs, encontra ele e resolve que, basicamente, assim como o Itadori, ele tem que ser executado. E aí o Gojo, da mesma maneira, entra e intervém e fala, não, vamos dar uma chance, vamos ver aí. E aí ele acaba entrando na escola e conhecendo toda a galerinha, né, o Panda... A Maki e toda a turma. É legal isso porque a gente tem mais ou menos uma noção de tempo, porque lá eles são primeiranistas. Sim. Sendo que quando a gente está acompanhando a linha do tempo do Itadori, eles já estão no 2º ano. Sim. Então ele entra junto com essa galera. E o Yu já vazou. Ele foi pra uma missão, não é? Falam que ele tá numa missão no México, uma parada assim, quando o Itadori vai pra escola lá, falei, tá no México fazendo uma missão lá especial. Já falou por aí. Então, e aí por isso que eu falo pro Jeff. Eu peguei uma timeline depois, enfim. A gente vai estudar ela pra ver se ela tá certa. E aí a gente faz um outro programa pra falar dessa timeline de Jujutsu. O Jujutsu vai ser um tema muito recorrente com a gente aqui, né? Porque a gente gosta. Com certeza. Mas o que dá a entender é que vai ter algum espaço de tempo os caras explicarem algumas coisas depois que o mangá termine. E que provavelmente onde a gente acredita que o longa vai terminar também, né? Porque o mangá, esse one shot, né, foi feito para ser um one shot, ele tem 4 capítulos. Sim. Ele é bem fechadinho ali, realmente a gente tem aí, nos introduziram um novo antagonista, novo, que vem antes, então é velho, mas enfim, que é o Geto. E ele aí é uma das 4 pessoas mais poderosas em quesito maldição, é isso, Jé? Exatamente. Ele é um vilão que já aparece na história, né? Só que, como a gente tá falando de uma prequel, uma história que veio antes, e, assim, magicamente o autor conseguiu encaixar na trama de uma maneira até que relativamente tranquila, mais do que parecia que ia ser. Ele meio que acabou virando uma história de origem, porque pra quem tá lendo a série e vai conhecer a one shot depois, vai ver o personagem e vai falar, então foi aqui que ele apareceu a primeira vez. E beleza, mas tecnicamente não foi, mas foi, né? Porque acaba que vira o mesmo. O que você pode reparar entre os dois personagens, o Geto que aparece no anime e o Geto que aparece no one shot, é que o do anime tem a cicatriz na testa.
Que aí já denota todo um arco específico desse personagem que vai acontecer no futuro aí, provavelmente numa segunda ou terceira temporada. E o Suguru Geto do One Shot não tem. Ou seja, é a versão normal dele, que supostamente você conhece no arco do passado, que é logo em seguida desses que a gente viu no anime. Que também já vai acontecer já. E aí fica essa confusão, né? Essa bagunça. O pessoal que talvez não lembre desse personagem é o que fica andando com as maldições lá, fica na praia. Logo no começo. E aí ele fica usando uma roupa meio de monge, assim, né? Ele fala que ele é um feiticeiro Jujutsu das trevas, né? Que ele foi pro outro lado, fica andando com o cara com a cabeça de vulcão, né? E o outro cara cheio das cicatrizes lá no anime. O Jogo, o Hanami e esse das cicatrizes, que eu esqueci o nome agora, mas enfim, são eles, né? Eles são os vilões da primeira temporada. Exato. E o Geto, ele é o vilão dessa one shot também, né? Sim. E aí, assim, baseado nessa one shot, tudo que a gente já viu, como vocês acham que vai ser esse filme? Maravilhoso. Maravilhoso. Assim, pelo que a gente já viu, pelo menos em quesito de animação, ele tá Maravilhoso. sensacional, né? Assim, Sonora, animação, parece que tá sensacional. Agora tem que ver se ele ficou fiel ao mangá ou não, né? Porque se ficou, aí é perfeito, porque... cara, eu tô com a expectativa lá em cima e a minha única dúvida é realmente o final. Eu e o Gé, a gente até teve um papo já sobre isso. Eu não sei se vai ser fechado. Não sei se eles vão acrescentar alguma coisa a mais, eu não sei. Realmente não sei, porque tem essa timelinezinha aí, tem lenha na fogueira aí pra colocar no final dessas coisas, né? Então, se eles quiserem dar uma esticadinha ali, a gente também não vai achar ruim, né? Porque o material é muito bom, mas... Eu gosto bastante que nessa one shot eles exploram, pra mim, eles dão um destaque maravilhoso pra um personagem que eu gosto muito, que é o Toge. Toge, maravilhoso, sim. Que realmente ele faz uma dupla com o Yuta na hora deles irem atrás de uma missãozinha, né? Que o Gojo, na verdade, só fala assim, observa, vê o que ele vai fazer. É uma subquest. Com segundas intenções, né? Que na verdade é pra não ele... sei se você reparou, mas nessa one shot tem um momento com o Inumaki, né? Esse personagem que a maldição dele é palavras que matam. Ele fala um negócio, o poder dele aciona e o que ele falou acontece com a pessoa que tá direcionada. Aí o Yuta tá todo triste lá, que ele machucou amigos da escola. Machucou é um termo muito leve, porque, cara, ele transformou em origami os moleques. Ninguém morreu. Do armário. Mas eles, nossa, eles foram destruídos, assim. E aí o Gojo vira pra ele e fala, todo mundo tem um karma aqui. Aí você começa a olhar e ele cita, né, o Inumaki provavelmente deve ter falado alguma coisa errada pra alguém que ele gostava, sabe? E esse alguém deve ter... tido a vida destruída num momento, assim, aí ele meio que não fala mais nada, ele não conversa com as pessoas, né? Ele é um cara quietão. Aliás, eu tenho uma pergunta. Foi explorada na história original, quer dizer, na série, né? Porque acho que não teve tempo ainda, mas imagino que em breve a gente deve ter uma história de origem dos personagens. A gente teve de alguns já, pelo menos da Nobara, e ainda assim foi cortada a história em relação ao Maki também, né? A Maki foi bem explorada. Eu acho. Eu tô muito empolgado, porque eu gosto desse personagem também. Eu tenho uma pergunta pra vocês, assim, porque segundo a gente vê, tanto no anime quanto nesse one-shot, o Yuta ele é extremamente poderoso, né? Tanto é que acho que no anime o cara lá, esqueci o nome daquele personagem que falou, o Best Friend lá, o Fortão. O Aoi. Ele fala que o único cara que ralava com ele lá era o Yuta, né? Ele falou, se o Yuta não tá... Força física bizarra, né? Que já foi demonstrado em outros personagens. Vocês acham que o Yuta é mais forte que o Gojo? Mas ele tem essa força, e ninguém sabe por quê. Não? Né? Gojo é muito mais forte que o Yuta? Cara, o Gojo, os caras obrigatoriamente tiraram o Gojo da história, porque senão ele ia quebrar tudo. O Gojo é perfeito. The whole pack é melhor, ponto. Exatamente. Ele é perfeito. Porque o Yuta, ele realmente ele é bem poderoso. É bem, mas eu acho que, ele deve chegar perto do joelho do Gojo. Mais ou menos o joelho, assim. Porque o Gojo faz aquele negócio lá de magia azul, magia vermelha, magia teve a violeta. Não sei o que lá e burn, faz a bomba atômica, é complicado, né? Ravar com ele ali, Dizem que em termos de energia espiritual, o Okotsu tem mais do que o Gojo, mas o Gojo manipula melhor, tipo... E agora é a hora da gente falar dos filmes animados que estão adaptando de forma canônica as obras originais como uma forma de continuação do mangá. Pois é, Jujutsu Kaisen Zero não foi a última coisa, mas não foi a única que adaptou aí para as telonas. A gente já viu vários filmes, a última que a gente teve aí adaptação foi Kimetsu no Yaiba, só que Kimetsu no Yaiba é uma continuação direta dos acontecimentos que a gente viu na TV. É verdade, isso leva a gente a pensar até que ponto os filmes estão perdendo a relevância e estão tendo que se adaptar e adaptar, assim, né, a arcos importantes de animes que estão passando na TV agora, né, para ficarem relevantes.
É um jeito curioso de você continuar na telona, né? Porque, querendo ou não, se você pegar um arco de mangá ali, sei lá, que nem o Kimetsu no Yaiba, e adaptar em vários episódios, que no final das contas eles acabaram invertendo isso depois e fazendo pra ganhar um pouquinho de tempo, provavelmente, enquanto o Futebo tava produzindo o resto, você inverte a ordem aí e acaba ganhando muito mais tempo, né? Se você fizer um filme só, e aí mais investimento, mais arte, você acaba conseguindo, sei lá, uma maneira de trazer as pessoas pra conhecer melhor a obra, né? Se bem que nem sempre as coisas foram assim e alguns animes conseguiram sustentar no cinema, né, Jeff? A gente teve um passado glorioso aí de alguns filmes que realmente fizeram a diferença. As obras que eles representaram no cinema, tipo, com certeza, de cabeça falando aqui, o filme do Yu Yu Hakusho, eu acho que é indubitavelmente uma obra-prima, né? Mesmo sendo uma história totalmente avulsa da obra original, né? Mas que ainda assim dava uma continuidade, né, pra obra televisiva, né? Ele meio que continuava exatamente onde tinha parado, né? O anime alguns meses depois, um ano depois, alguma coisa assim. Inclusive com citações ao Yomi no filme. Você tem citações ao pessoal que o Yusuke enfrentou na última saga, né? É verdade, né? Lá no finalzinho tem uma citação mesmo, né? Ele fala que o Yakumo, né, é mais poderoso que o Yomi. Mais rápido que o Yomi. Sim, muito a legal. indústria passou por uns formatos, né? Porque, se eu não me engano, o formato recente mais badalado para você atrair pessoas para a sala de cinema para assistir uma história não canônica foi a inserção do autor original como parte intrínseca daquela obra que a gente já vê, seja na character design, seja na concepção da história, seja na escolha da música, eles começaram criando um vilão. O cara desenhou o vilão, né? Esse aqui desenhou o Oda mesmo, desenhou o vilão. One Piece fazendo isso também, né? O One Piece ele fez isso bastante nos últimos 3 longas, né? Mas com o Oda diretamente envolvido com a produção, né? Não só desenhando, né? Mas o Bleach também. O Bleach também. Não que alguém se importe com isso. Mas o Bleach, os filmes do Bleach ficaram canônicos? Não, nada então, aí que tá, nada é canônico, entendeu? É tudo, foi um subterfúgio, assim, a galera tava usando o nome do autor pra dar relevância pra aquele negócio que eles estavam fazendo, porque por culpa do Naruto, provavelmente, os fillers passaram a ter uma conotação muito ruim. E aí ninguém tava muito afim de ver um filler, sabe, sei lá, no cinema, Filme não sei. 100% filler. A impressão que eu tenho é essa, né? Bom, mas parando pra pensar assim, realmente, assim, tem um campeão pra mim em quantidade de filmes, que é Dragon Ball, que acho que foi o que mais rolou filme. Cada saga, sei lá, tinha 4 filmes, 5 filmes. Sim. Rodando ali pelo meio. Pokémon não entra nesse páreo aí, não? Também, né? Pokémon tem muito filme. Também. As coisas que acontecem nos filmes Pokémon, geralmente... os caras não levam em consideração. Se bem que Jornadas ele tá levando em consideração algumas coisas, tipo o Mewtwo, que o Ash tinha encontrado o Mewtwo, o Lugia, que ele só encontrou no filme. Sim. Ele nunca aconteceu, mas no Jornadas eles estão levando em conta os filmes também. O que eu ia falar é que uma coisa que me incomoda muito nos filmes é que normalmente as obras não podem usar o drama que eles colocam nos filmes de volta para as histórias, quando a história foge do que o autor pretendia fazer, ou não é bem o que o autor queria fazer, ou antecipa alguma coisa ou não. Eu acho que o melhor exemplo disso é o que aconteceu no último filme, no penúltimo filme do My Hero Academia. No final dele, quando rola aquela troca de poder lá do All Might de novo, e todo aquele drama, todo aquele negócio foi completamente não aproveitado na série depois, porque obviamente não era uma história que tinha sido... que tinha acontecido de fato, né? E aí você perde todo aquele drama, todo aquele entendimento dos personagens, vai tudo por água abaixo e no próximo capítulo do anime vai estar todo mundo igual que eles estavam, não importa o filme, não importa o que aconteceu. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco e que quando o filme continua alguma obra, você tem essa continuidade, né? Você não perde todo aquele drama, não é à toa que ele aparece na tela de cinema, né? É que no caso do Boku no Hero, a gente sempre discute isso, que o Midoriya sofre um reset a cada virada de temporada, né? É o Mega Man. Às vezes é até o estilo mesmo do anime fazer isso e às vezes o filme acaba entrando no mesmo bolo, não sei. Mas do ponto de vista de consumidor, e ignorando o fato, no caso do Kimetsu, dele ter se transformado em 6 partes e ser exibido antes da nova temporada, vocês acham certo a empresa forçar o cara a gastar um dinheiro pra assistir uma continuação de uma história que supostamente seria exibida só no cinema?
Assim, ignorando que ele foi pra TV depois, obviamente ele vai cara, no momento. Mas sendo bem... ninguém sabia que ia ir capitulado e tal, né? Não, sendo bem sincero, quando aí pensando eu como consumidor, como fã de alguma coisa, não sobre, sei lá, a qualidade da obra, enfim. Mas quando eu gosto de alguma coisa, eu quero consumir o máximo de coisa possível daquele conteúdo, daquele produto. E aí eu já praticamente não me importo se é diferente. Cavaleiros, os 4 filmes de Cavaleiros basicamente são experimentações, né? Os 4 da série clássica lá, né? Que tem o Abel, inclusive, que é muito bom. E, sei lá, eu gostei de todos e depois aquilo não foi transferido pra... Só uma coisa foi transferida pra série depois, que é os 3 usando armadura de ouro, mas... É que tem no mangá também, né? Também tem no mangá. Mas eu vou falar um negócio pra você. Pelo que o Jefferson perguntou, assim, eu vou dar de exemplo o Kingdom Hearts, por exemplo, tá? Que não me crucifique. Mas, por exemplo, não, antes que eu fale, assim, porque assim, ó, eu gosto da série Kingdom Hearts, de verdade. Gosta. Não, eu gosto, eu joguei todos, tem eles originais. O negócio é o seguinte, eu quero jogar o Kingdom Hearts 1, 2 e 3 e me sentir, assim, ó, eu entendi a obra, eu entendi a história e tudo mais. E o mangá é a mesma coisa, eu quero... E Tokusatsu, às vezes, quando acontece isso também, e isso me deixa meio bravo. Quando eu tô assistindo o Tokusatsu, eu sou obrigado a assistir um filme pra continuar assistindo. Se eu for obrigado a ter que parar pra ir no cinema pra assistir, pra poder depois, na outra semana, entender outro capítulo, eu acho errado. Agora, se for um negócio extra, que nem o Anderson falou, ó, eu tô assisti a série toda, agora tem esse filme a mais, o cara vai colocar uma coisa a mais, aí ok. Agora, eu ser obrigado a parar no meio, e se eu não assistir isso, eu vou perder uma parte gigante do negócio. O que aconteceria se ele não virasse 6 capítulos, né? Exatamente, aí eu acho errado, você entendeu? Isso eu acho errado. Kingdom Hearts, por exemplo, eu acho errado, eu tenho que consumir 20 jogos pra entender os 3 principais. Isso eu acho muito errado, apesar de ser muito bom a série, não tô falando que a série é ruim, mas eu acho errado. Deveria se bastar pelo 1, 2 e 3. É a mas mesma coisa em termos de... Você sabe que em termos de negócio... Whatever a sua opinião. Pra eles, os caras estão vendendo pra mas cacete, eu tô falando que o que é certo e o que é errado. Ele falou aqui que vocês preferem. Eu prefiro que eu consumo o negócio, entenda, tenho mais, eu vou consumir esse mais. Eu quero esse mais, só que eu não quero ser obrigado a ter que parar o que eu tô fazendo pra estar assistindo, entendeu? É isso. Vocês acham que isso vai se tornar uma tendência? Já a partir de né? agora? Acho. Já. Dragon Ball tá fazendo vamos isso. lá, é Agora. Dragon Ball, é Marvel. Não tá limitado só a coisa no Japão. Não. É Marvel, é game, projeto. Quando vocês ouvem. Tenho muito medo, é legal, mas tenho medo quando você ouve projeto multimídia. Porque você vai ter que consumir o jogo, você vai ter que consumir o anime, o mangá, ou sei lá, a websérie. Foi pra assistir o Falcão Cidade Invernal? Você teve que assistir 6 filmes antes? Senão você ia ficar perdido? É mais ou menos isso também, você é meio que obrigada, né? Agora, Não, mas é que assim, essas obras são vendidas da Marvel como coisas independentes. É diferente de uma sequência 1, 2... Mas vamos lá, gente. Vamos encerrar por aqui, senão a gente não vai conseguir terminar o programa. Jé, obrigada por ter tirado um tempo das suas férias pra ficar aqui com a gente. Volta aí, mano. De férias. Meus amores, conta pra gente qual que é a sua opinião. Você gosta das obras adaptadas pras telonas desta maneira? Segue a gente nas redes sociais e conta pra gente. E pra você ficar por dentro de todas as notícias, não só dos filmes que estão saindo no Japão, mas de tudo relacionado ao mundo geek, cola lá em geekhere.com.br. E se você quiser um projeto multimídia muito bom, com figures, camisetas, celular, tudo que você quiser, acessa lá loja.geekhere.com.br que você vai encontrar um monte de produtos lá, fechando 360. Ele é o melhor projeto multimídia do mundo geek. Só queria dizer isso pra vocês. Muito obrigado por você que acompanhou a gente até agora. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, Gé.